Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso lugar de boas conversas. Como sempre, o programa de hoje está especial com mais uma história que vai encher o seu coração de esperança. Aproveito para te convidar a compartilhar a nossa programação da TV Novo Tempo, que passa 24 horas por dia lá no YouTube. É só acessar youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever esta e outras histórias também, basta entrar no ntplay.com/identidade. A conversa de hoje é sobre depressão, que é um transtorno comum, mas sério, e que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Em muitos casos, aquilo que já era um prazer não é mais. A depressão pode ser causada por fatores genéticos, psicológicos, ambientais, biológicos e, em alguns casos, os sintomas existem, mas são ignorados. Foi exatamente isso que a Priscila, nossa convidada de hoje, fez. Por muito tempo, ela ignorou os sintomas que o seu corpo estava dizendo e demorou muito para aceitar que estava com depressão. Afinal de contas, ela tinha uma vida boa, era sempre alegre e ainda achava que depressão não combinava com ela. Mas com a ajuda de médicos, o aprofundamento sobre essa doença, a mudança nos hábitos alimentares e a persistência em continuar a vida por ela e por os que estão à sua volta, Priscila está lutando essa batalha e ajuda milhares de pessoas no seu canal do YouTube. Eu vou para um intervalo de 30 segundos e na volta vamos saber mais detalhes sobre essa história. Priscila é alegre, cativante e quem a acompanha no YouTube sabe que o seu objetivo é ser uma mulher virtuosa, como relata a Bíblia. Ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos junto com seu esposo Bruno e suas duas filhas, a Valentina e a Helena. A Priscila tem um canal no YouTube em que mostra a sua rotina com as meninas, as suas atividades em casa, sua alimentação. Mas de uns meses para cá, o assunto depressão tomou conta dos seus últimos vídeos. Com seus altos e baixos, Priscila não deixou de criar conteúdos e por meio dos comentários é possível ver que muitas pessoas estão se identificando com a fase da vida da Priscila e dessa maneira um ajuda o outro. E para conversar mais sobre a sua história, eu já estou em conexão com a Priscila, diretamente de Maryland, nos Estados Unidos. Priscila, boa noite para você, seja bem-vinda ao Identidade. Oi, Gabi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. A gente que agradece aí a sua disponibilidade. Agora, Priscila, há quanto tempo você tem esse canal no YouTube e como é que surgiu essa ideia de entrar para esse mundo? Então, o canal ele começou assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no final de 2015, no começo de 2016. A gente já vai completar 8 anos, quase 8 anos de canal. E eu comecei, na verdade, a falar um assunto que eu estava vivendo na época, que não tem nada a ver com o que eu falo agora. Eu criei porque eu precisava encontrar conteúdo na internet sobre como trazer pet do Brasil para os Estados Unidos, fazer a viagem. Então, eu estava vivendo isso. Eu tinha um gatinho, eu amava muito, muito, e eu trouxe ele do Brasil. E na época eu lembro que eu pesquisei muito e não achava quase nada. E eu não tinha filho, eu só tinha esses filhos peludos, Aham. então eu quero ajudar as pessoas com o que eu estou vivendo agora. Eu vou colocar informações, porque era muita burocracia. Quem já viajou com pet sabe. Então era muita burocracia e muito documento e muita coisa para fazer. E eu comecei a compartilhar. E foi assim que começou. E o nome era A Louca por Gatos. A louca por gatos. Mas A você dava Louca então por todas Gatos. essas dicas de como a pessoa podia viajar com o seu bichinho de estimação, né? E você Sim, e conseguiu daí eu levar os comecei seus a aí? pôr assim. Sim, eu trouxe o meu gatinho, que era o meu xodó. Foi muito gostoso. Todos os gateiros, né, que a gente chamava os gateiros que chegaram no canal, chegou muita gente através desses vídeos de gatinhos mesmo, que tem muita gente apaixonada por gato, né? E foi legal ter ajudado com esse conteúdo. E quando eu comecei o canal, eu já falei com Deus. Eu falei, Deus, o meu propósito é ajudar através do que eu estiver vivendo.
Eu sempre achei que eu nunca tinha muita coisa para compartilhar. E realmente, minha vida, eu olhava para mim e falava, o que que eu posso ensinar as pessoas? Eu não via em mim um propósito, sabe? Uhum. Mas aí nessa situação eu falei, tá, eu vou começar. Vou começar com um canal sem pretensão nenhuma. Então eu comecei, chamava Louca por Gatos, eu não falava o meu nome, eles não conheciam o meu marido. Eles me chamavam de a louca. Ah, é a louca dos gatos e tal. Sim. E eu fiz um propósito. Falei, se crescer e as pessoas se interessarem, eu posso começar a compartilhar as coisas que eu acredito, a minha fé. E eu sempre quero dividir o que eu estiver vivendo, o que eu tiver aprendido para compartilhar com as pessoas. Então, quando a gente fez 100 mil inscritos, eles começaram, eu comecei já, né, compartilhar mais coisas, porque em 2016 eu já engravidei. Então eu comecei a compartilhar sobre o diário de gravidez e tal, e as pessoas foram se cativando, gostando da minha família, querendo conhecer mais e tal, e tudo que eu aprendia na maternidade, assim, foi um milagre muito grande essa gravidez. Então eu comecei a compartilhar e foi chegando muita gente que foi gostando, se apaixonando e ficando. E E você tem, perdão. chegou um ponto que eu tive que mudar o conteúdo, né? Porque eu não falava mais sobre gatos apenas. Agora eu era Uhum. mãe, eu tô aprendendo muita coisa. Então era legal compartilhar isso. Você é Foi casada quando, com o Bruno e tem essas duas filhas, né? A Valentina e a Helena. O que que elas representam para você? bom, eu sou casada com o Bruno. Estamos juntos há 10 anos e a gente teve essa primeira bênção, a Valentina. E depois de um tempo, a gente decidiu, bem pertinho da outra, ter outro filhinho. E meu sonho sempre foi ter duas meninas, e Deus me concedeu essa bênção de ter essas duas meninas. E a minha família representa a minha transformação, a salvação de Deus para mim, a misericórdia de Deus para mim. Porque através da minha família, Deus tem me alcançado, Deus tem mudado, transformado o meu caráter e trabalhado coisas em mim que sem a minha família, sem o meu marido, sem o jeitinho do Bruno na minha vida, existem coisas que eu não conseguiria trabalhar. Então, Deus é muito sábio, ele coloca as pessoas certas na nossa vida. Não é fácil, mas ele quer nos transformar. Então, as minhas filhas e o meu marido, a minha família, eu falo que hoje é o meu maior ministério e é o que mais tem alcançado a minha vida. E é o que Uhum. hoje eu tento transmitir através do meu canal. A nossa família é o nosso maior ministério. É a forma que Deus tem para nos alcançar. É onde a gente trabalha, onde a gente pode mostrar a mão de Deus através de nós, pelas pessoas, né, que é a nossa família, que é o que a gente tem mais de importante. Às vezes a gente não valoriza isso. É verdade. Agora, um dos vídeos mais assistidos é justamente do seu primeiro parto, né? Você sempre se sentiu ali à vontade para compartilhar tudo sobre a sua vida, Priscila? Foi o vídeo do parto da Valentina. Eu já parei de olhar, mas eu acho que tá com mais de, não sei, 16 milhões. Eu não lembro, mas foi. Eu sempre penso muito, hoje eu penso muito mais do que eu pensava há 8 anos atrás, em filtrar o que eu quero expor, né, da minha Uhum. vida. Hoje eu penso muito, assim, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, você se expõe muito, mas eu oro muito e eu penso demais no que eu vou compartilhar, como que as pessoas vão interpretar isso, isso vai ajudar de alguma forma, porque alcança realmente muitas pessoas, são milhares de pessoas que a gente tem acesso pela internet hoje, né? A gente precisa ter noção disso, principalmente nós que temos crianças, né? Como é que vai ser lá no futuro? Isso vai trazer alguma coisa negativa? Então, eu penso bastante. Apesar de parecer que eu sou totalmente aberta, não, mas tem muita coisa, né, que eu me reservo. E eu oro, como eu falei, por exemplo, sobre a questão de depressão. No começo eu tinha muita dificuldade,
Porque eu sempre fui uma pessoa alegre e, sabe, de brincar e fazer todo mundo rir. E quando eu cheguei nessa fase da vida, de me ver deprimida, doente mesmo, eu não queria aceitar. E eu, gente, como é que eu vou compartilhar isso? As pessoas querem na internet ver coisas legais, que Uhum. motivem elas, que façam elas, sabe, dar risada, né? Entretenimento mesmo. E Deus foi falando para mim, Pri, não, o seu propósito é muito maior que isso. Então hoje eu me sinto muito à vontade, muito à vontade. Deus tem falado, colocado no meu coração. Priscila, eu acho que isso vai ajudar pessoas. Uhum. Priscila, e esse assunto eu acho legal você falar. Então, assim, com paciência, refletindo muito, porque quando a gente entra no mundo do YouTube, tem uma grande tendência de você querer produzir muito, muito. Ali, um fluxo tem que ser muito rápido, muito conteúdo, porque a internet é assim, né? Senão você fica para trás, senão você não alcança as pessoas, o algoritmo não te ajuda. E esse é um risco muito grande, porque se você não para ouvir de Deus, o que você deve compartilhar com as pessoas, o que vai ser bom para as pessoas, você começa a colocar conteúdos vazios e quando você vê, você tá fora do seu propósito, você já nem sabe mais o que está fazendo, porque você quer crescer só. E cheguei nesse momento de diminuir muito o ritmo. Uhum. E assim, o meu crescimento, ele tá muito lento, mas o retorno que eu recebo das pessoas que eu alcanço faz toda a diferença. Porque, como você disse, de olhar os comentários, eu vejo quantas vidas têm sido transformadas. E assim, são os comentários do meu canal, hoje, eles são testemunhos. Olha Você que vai legal. lá, você só lê testemunho. É testemunho atrás de testemunho e coisas que às vezes eu falo, nossa Deus, eu nem pensei em compartilhar isso, mas você colocou no meu coração, eu compartilhei. E olha a diferença que fez na vida dessa família, olha a diferença que fez na vida dessa pessoa. Então, assim, eu tô no momento do canal que eu tô Uhum. feliz. Eu gostaria de que crescesse muito mais rápido, mas o meu propósito é colocar aquilo que Deus quer que eu coloque na internet para alcançar as pessoas. E eu oro para quem vai chegar nesse vídeo. Eu sempre falo, Deus, coloque aqui as pessoas certas. O Senhor sabe quem precisa ouvir isso. Uhum. E isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Eu sei que vai chegar um momento em que esse canal vai deslanchar, vai alcançar muito mais pessoas, mas Deus está me preparando para algo. É verdade. E eu tô no tempo dele. E eu acho que você tem feito a coisa certa mesmo, né? Respondendo ali conforme Deus vai te dizendo. Para você que está em casa, já aparece aí para você o canal da Priscila, caso você queira acompanhá-la. A gente vai fazer uma breve pausa agora, mas no próximo bloco ela vai destrinchar mais aí sobre essa questão da depressão também. Então fique com a gente que a gente volta em instantes com mais conversa aqui com a Priscila. Até lá! Identidade de volta nesta noite conversando com a Priscila, ela que tem um canal no YouTube e tem compartilhado ali seu dia a dia, seus desafios, não só momentos de glória, mas momentos de luta também. Isso tem feito a diferença na vida de muitos seguidores. E para começar esse bloco, eu quero aproveitar e oferecer para você aí de casa essa revista aqui, esse guia de estudo chamado Sentimentos, a Ciência do Existir. Ele foi escrito pela neurocientista Rosana Alves, uma profissional super renomada. Vai falar aqui sobre sentimentos, né? Sobre depressão também, sobre síndrome do pânico e tantas outras questões emocionais que a gente precisa resolver na nossa vida. Se você está passando por alguma dificuldade, ou mesmo que não esteja, mas queira conhecer mais sobre esses assuntos, é só pedir através do telefone que aparece aí na sua tela. O DDD é 12, número 982444449. Esse é um WhatsApp, ou você liga em horário comercial
para o DDD 12, número 21 27 31 21. Esse material é um presente do Identidade para você e você não vai pagar nada por ele, nem o envio, viu? Porque os nossos amigos Anjos da Esperança, que são os apoiadores, já fazem esse patrocínio aí para que esse material chegue até você. Agora, continuando nossa conversa aqui com a Priscila. Priscila, agora eu quero falar exatamente sobre a depressão, né? Em um dos seus vídeos no YouTube, você disse que é a primeira vez que você falou sobre o assunto e que demorou para aceitar que estava com depressão. Quais foram ali os sintomas que você estava sentindo até descobrir que estava com depressão? Bom, em algumas fases da minha vida, eu já passei por períodos bem deprimidos, assim, mas não acompanhei, não fui diagnosticada e consegui passar. Mas a primeira vez que eu caí no pós-parto da segunda filha, a gente mora aqui nos Estados Unidos, o inverno é muito rigoroso e eu tava no pós-parto sozinha, com duas crianças, né, que eu já tinha minha primeira. No inverno, sem sair muito, sem tomar sol, não fazia exercício físico, então, assim, juntou tudo, aquela carga hormonal, e foi quando eu fiquei muito mal. Na época, eu já fazia terapia semanalmente, e a minha terapeuta começou a falar sobre isso, minha psicóloga, olha, Pri, eu acho que você precisa de ajuda, você tá com todos os sintomas de depressão. E eu não aceitava. E até que chegou um momento que eu vi que eu não conseguia, eu não tinha mais força. Eu comecei a ter pensamentos suicidas. Eu queria desistir, eu tava cansada, eu não conseguia acordar para mim e ter que cuidar daquelas duas crianças. Eu não tinha o que dar para elas, eu não conseguia, eu tava vazia, eu tava sem vontade de nada, as coisas que eu mais gostava, eu não... É assim a depressão, você perde a cor de tudo. E foi quando eu falei, ok, preciso de ajuda. Então eu procurei um médico, né, o psiquiatra que te diagnostica, dá o diagnóstico final. Então eu fui, e assim, o que eu não queria aceitar é porque nessa fase eu estava amamentando minha filha. Meu sonho sempre foi amamentar. E se eu tivesse que tomar um remédio, eu precisaria parar essa amamentação, né, na minha cabeça. Então, assim, por isso eu negava tanto, eu não queria, não era possível, eu vou conseguir sair disso, não. Mas na minha consulta, a médica, a gente conversou bastante e ela me mostrou alguns remédios que são bem modernos, que muita lactante, grávidas tomam sem risco. Então, eu pesquisei a respeito, fiquei mais tranquila, orei muito a respeito. Muita mulher passa, né, por depressão pós-parto e às vezes nem sabe, né? Nem se dá Mas é uma conta, coisa né? se dá conta. É verdade. Então é uma coisa que a gente precisa falar a respeito. Existe muito preconceito, né? Muitos Existe. julgamentos em relação a doenças emocionais. Então, assim, eu fazia isso comigo. Então, as pessoas fazem isso, eu fazia isso. Como assim? Eu tenho uma vida que eu pedi para Deus, eu sempre pedi duas filhas, Ele me deu, elas têm saúde. Eu vivo aqui num país de primeiro mundo, eu tenho conforto, minha vida é tranquila, eu posso ficar com as minhas filhas. Como assim? Depressão. Eu estou sendo ingrata. Então, às vezes, as pessoas que passam por isso são duras com elas mesmas. Porque não tem, né, esse conhecimento. E é por isso que a Então, é gente uma doença. gosta de abordar esse tipo de assunto aqui no programa para mostrar que é preciso sim enfrentar isso, falar sobre isso, para a gente aprender a lidar, né? Agora, Priscila, tem alguma coisa que você gosta de fazer de diferente e que muda seus pensamentos quando você está se sentindo meio mal? Eu me esforço sempre para ir para a natureza, respirar, colocar o rosto no sol, orar. Porque, assim, quando a gente está em crise, a gente fica tão desanimado, tudo fica tão pesado. É assim, não dá para explicar. Coisas simples do dia a dia, você não tem energia. Você fica letárgico, você fica sem ânimo para nada. Então, uma coisa que eu faço é sempre orar, pedir pela misericórdia de Deus, pedir em nome de Jesus
para tirar essa sensação, esse sentimento, para me tirar desse lugar que eu tô, porque não é fácil, né? Mesmo que a gente tenha todo o conhecimento, eu uso muito os 8 remédios naturais, então eu sempre falo, gente, quem tem depressão tem que se exercitar, tem que comer bem, tem que dormir cedo, tem que tomar muita água, tem que estar ao ar livre sempre que puder, tem que ter sua comunhão, seu momento de comunhão com Deus. Então, mesmo você tendo essa consciência, não é fácil. Porque chega um momento que quem tem depressão precisa de um empurrão, sabe? Tem que ter ali do lado um companheiro, a família, para apoiar, porque não é fácil. Às vezes a gente não tem força. Tem dias, inclusive, que não dá nem vontade de levantar da cama, né, Priscila? Porque os pensamentos tomam conta ali da cabeça. Sim. Tira sua força. Você fica sem força. Você quer que tudo aquilo acabe. Por isso, muitas pessoas pensam em suicídio, porque você não consegue enxergar uma luz, você já está ali há tanto tempo, e aí você está fazendo terapia, muitas pessoas começam a fazer o tratamento medicamentoso, e às vezes o resultado demora, ou você não consegue se ajustar com o remédio, e é uma jornada muito longa. E ela é dolorida, não pode ser solitária. Precisa ter família, apoio, precisa. Porque é difícil, por mais que a pessoa esteja tomando remédio, esteja fazendo terapia, se ela não colocar todos esses 8 remédios naturais que eu falo junto, não vai resolver. Não vai resolver. E assim, é muita oração. Pedir mesmo para Deus ter misericórdia, para, em nome de Jesus, esse ciclo ser quebrado e para você conseguir vencer. Porque é difícil, é difícil. É interessante hoje a gente estar conversando sobre isso, porque essas semanas atrás foram bem difíceis para mim. E ontem, por exemplo, foi um dia muito, muito difícil. E eu tava orando, falava, Deus, ai, por favor, cancela essa entrevista de amanhã, porque eu não tô bem, eu não quero conversar. O que eu vou falar para as pessoas? Ai, não vai ser legal. E eu tava muito desanimada. Foi um dia assim, ó, que fazia tempo que eu não tinha dias assim. E eu orando muito, Senhor, em nome de Jesus, me tira desse lugar. Eu não quero, eu sei como é. E se você se afundar, se você deixar levar, eu sei onde eu chego. Eu sei onde a depressão leva a gente. É um buraco assim que depois é difícil sair. Então eu orei muito e falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale amanhã, me ajuda, me dá um ânimo. Mas se for da sua vontade, que seja cancelado, porque eu não estou bem. E assim, aí eu comecei a pensar na minha história, a pensar no meu propósito e para vir compartilhar aqui com vocês, né? E foi tão bom, Deus foi colocando no meu coração de volta o propósito que Ele me deu, que Ele colocou na minha vida. De Priscila, você é valiosa, sua vida é valiosa, você está passando por isso para você compartilhar com os outros, para você ajudar a outras pessoas que passam pelo mesmo e às vezes não tem um apoio, não tem acesso à ajuda. Então você vai ser essa ajuda para essas pessoas. E eu comecei a pensar, é verdade, eu não pedi para Deus lá no começo que eu queria compartilhar com as pessoas tudo que eu estivesse vivendo para ajudar elas. Eu não comecei ajudando com o assunto de gato, que era uma coisa boba, simples. E daí Deus me deu filhas e Deus tem trabalhado em mim para eu falar sobre família, sobre educação de filhos e agora sobre a depressão. Então, é o meu ministério. Então, assim, é difícil a gente enxergar propósito na nossa dor. E a nossa dor deve ser o nosso ministério para a gente se curar através de Deus e ajudar a curar outras pessoas também. E que bom que Deus te deu força para você não desistir de dar essa entrevista para a gente, de compartilhar a sua história, porque somente quando a gente fala sobre assuntos delicados como a depressão, é que a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo, tendo informação para saber como se livrar dessa questão. Priscila, eu quero muito agradecer a sua participação aqui, por ter compartilhado com a gente a sua história. Uma ótima noite para você aí. Obrigada, Gabi. Boa noite.
E para você de casa, não perca a esperança, faça como a Priscila, não desista e esteja sempre ao lado de Deus para que Ele conduza a sua vida. A gente volta amanhã com uma outra história para você. Tchau, tchau!